Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo as informações e notícias do Flamengo logo cedo para vocês. Então, nação, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Flamengo aí no seu celular, no seu computador. E, nação, o Mengão venceu o Botafogo por 1-0 e, meu amigo, time C do Flamengo, vencendo o time principal praticamente do Botafogo. Meu amigo, a diferença é muito grande mesmo, que inclusive os comentaristas falaram sobre isso, e nós vamos aqui reagir, vamos analisar, cada comentarista falando sobre o Flamengo, e a freguesia continua no Rio de Janeiro. O Flamengo venceu novamente a partida, não importa se foi por 1-0, clássico é clássico, precisa vencer. Inclusive o Flamengo no primeiro tempo venceu, jogou muito bem, poderia ter vencido até por mais, mas ficou no 1-0, e tá de bom tamanho. O Flamengo precisa agora pensar na Recopa, que está em desvantagem na final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, e vai fazer essa final. Eu creio que o Flamengo vai levantar mais uma taça, vamos ver o que vai acontecer. Vitor Pereira precisa ajeitar aí a defesa do Flamengo. Eu tenho falado muito nos vídeos aqui que a grande falha do Mengão é a defesa, né? O Rodrigo Caio fez uma partida excelente. O Rodrigo Caio está voltando muito bem dessas lesões que ele teve, está voltando muito bem. E eu creio que logo ele pode assumir a titularidade da defesa do Mengão, hein? Vamos ver o que pode acontecer, tá certo? Antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho e clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que vai levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Clica e confere e não perde essa oportunidade, tá certo? Vai lá e confere enquanto essa oportunidade estiver no ar, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Sobretudo do Matheus Gonçalves. A gente viu ali um gol anulado corretamente do Botafogo, porque tinha 2 jogadores do Fogão impedidos no lance. Precisa da equipe principal, o Flamengo, no estadual? Olha o Flamengo com time alternativo aí em 2023. Isso quando tem ao menos 7 reservas começando o jogo. Ganhou do Audax por 1-0, fez 5-0 no Nova Iguaçu, empatou com o Bangu, ganhou do Resende fora de casa e hoje, também como visitante, um clássico em Brasília, mais uma vitória. Olha, nesses 5 jogos, só sofreu um gol do Bangu. 4 vitórias e um empate, Breler. O Flamengo, pelo elenco que tem, consegue levar um campeonato estadual com time alternativo, mesclando. E isso é tranquilo, até porque o Flamengo também tem bons jogadores da base. E aí a gente não está falando só de Matheus Gonçalves. Estamos falando de Igor Jesus, estamos falando do próprio Matheus França, que é um jogador que ainda merece mais oportunidades, mais minutos com o Vitor Pereira. Então o Flamengo consegue lidar bem com isso. Hoje, se fosse o time titular do Flamengo, eu até tenho dúvidas sobre o desempenho, porque é um Flamengo que está pensando no jogo de terça-feira com o Del Valle. Então, de fato, não havia o que fazer. O caminho era poupar jogadores e o Flamengo sai com esse saldo positivo. Classificação que estava encaminhada antes mesmo do clássico, totalmente confirmada e também com alguns bons indícios. Volta do Rodrigo Caio que disse no fim do jogo que ainda sente dores, precisa de mais ritmo para voltar a ser um jogador confiável para a temporada inteira. E também disse que esse Flamengo, ele não pode ficar refém só da qualidade. A gente sabe que o Flamengo, ali, com o time titular, sobra qualidade. Tem muito talento, sobretudo no ataque. Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas o Rodrigo Caio faz um diagnóstico perfeito. É preciso ser mais coletivo. E é um recado, sim, para o Flamengo pensando no jogo contra o Del Valle. Você tocou no ponto. Vou te interromper rapidinho para já te perguntar exatamente sobre isso. Porque hoje o Flamengo entrou com time alternativo, pensando no jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle. O Flamengo precisa vencer e você vai assistir conosco aqui nos canais ESPN e no Star Plus. Como você vê as chances, então, desse Flamengo descansado, né? Os titulares nem viajaram para Brasília hoje, só treinando e pensando no jogo decisivo da Recopa. E aí? Então, mesmo descansado, mesmo sabendo que precisa virar a chavinha e se mobilizar mais, é um jogo preocupante para o Flamengo. Vai ser difícil. O Flamengo, pelo nível que tem apresentado nesse início de temporada, ainda está muito aquém do que pode apresentar e vai pegar um adversário bem preparado, um adversário que, como o Rodrigo Caio
pediu, reivindicou na saída de campo contra o Botafogo, esse sim joga muito coletivamente. É um time que, mesmo fora de casa, consegue se impor. É uma ideia de jogar com a posse e também pode jogar com o lado emocional. Imagina se o Flamengo sai atrás com o Maracanã lotado, com essa pressão sobre o trabalho do Vitor Pereira. Então é um Flamengo que precisa, de fato, se mobilizar. A gente sabe que a Recopa não tem um peso de um título robusto. O Flamengo não vai salvar o trabalho do Vitor Pereira ou salvar a temporada por ganhar a Recopa. Mas se perder... Pois é, mas se perder é complicado. E outro ponto também, Abel, é fundamental oferecer ao torcedor uma atuação para se redimir de alguns pecados de início de temporada. Baixa intensidade, baixa inspiração, baixa entrega coletiva. Então o Flamengo, para esse jogo de terça-feira, precisa, além do resultado, além de sair com a taça, conseguir virar um resultado desfavorável, também de um bom desempenho para o torcedor ficar menos preocupado, porque até aqui o trabalho do Vitor Pereira deixa a desejar. É um trabalho curto ainda, mas pelos objetivos de curto prazo que o Flamengo tinha, a gente esperava muito mais. Muito bem, vitória do Flamengo para cima do Botafogo no clássico disputado lá no estádio Mané Garrincha. Então é isso daí, nação. Tá aí. O Flamengo precisa desse título, né, da Recopa Sul-Americana. Precisa para pagar essa má fase que tá acontecendo aí no início do ano de 2023 e dar continuidade no ano. Então vamos torcer aí muito. Um detalhe muito importante nesse time que a gente viu aí é o Rodrigo Caio, que está voltando muito bem na partida. Eu creio que logo ele vai ser titular. Vamos ver o que vai acontecer no nosso Flamengo. Tá certo, nação? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.